Olá pessoal, aqui é o Dr. Eudes do canal Dr. Tireoide e hoje eu quero falar de um tema muito importante que é muito recente, um estudo a respeito dos refrigerantes. Os refrigerantes estão associados a causas de morte em várias pessoas. Uma revista muito consagrada que chama-se JAMA Internal Medicine, ela fez um estudo com várias pessoas, que eu vou falar para você aqui, e constatou que realmente o consumo do refrigerante faz muito mal à saúde. O consumo regular de refrigerantes, adoçados com açúcar ou adoçados artificialmente, foi associado a um risco maior de todas as causas de morte, de acordo com a pesquisa publicada recentemente no JAMA. Os participantes que ingeriram 2 ou mais copos de refrigerante por dia apresentaram maior risco de mortalidade do que aqueles que consumiram menos de um copo por mês. Olhem só esses detalhes. O estudo, um dos maiores do gênero, ele acompanhou 451.743 pessoas, entre homens e mulheres, de 10 países da Europa. E ele descobriu que o consumo de 2 ou mais copos de refrigerante adoçados artificialmente por dia estava positivamente associado às mortes por doenças circulatórias. Para refrigerantes adoçados com açúcar, 1 ou mais copos por dia foram associados a mortes por doenças digestivas, incluindo doenças do fígado, apêndice, pâncreas e intestinos. Os pesquisadores recrutaram pessoas da Grã-Bretanha, Dinamarca, França, Alemanha, Grécia, Itália, Holanda, Noruega, Espanha e Suécia, entre os anos de 1992 e 2000, pesquisando sobre o consumo de alimentos e bebidas. Os participantes foram excluídos se relatassem incidentes de câncer, doenças cardíacas, derrame ou diabetes. E a idade variou numa média de 50,8 anos e 71% dos participantes eram mulheres. Resultados semelhantes foram mostrados em vários estudos recentemente, mas os pesquisadores eles alertaram que o consumo elevado de refrigerante pode ser um marcador para um estilo de vida pouco saudável. Os Estados Unidos são o maior consumidor mundial de açúcar e o principal painel de nutrição do país recomendou recentemente que os americanos reduzissem o consumo do doce. Assim, nos participantes que testaram 5 adoçantes alternativos, estévia, sucralose, xilitol e outras coisas mais, para ver se eles compravam menos açúcar. E aí o que aconteceu? Nesse estudo, os consumidores de refrigerante com alto índice de massa corporal, as pessoas que tinham um IMC muito alto, né, que é o que marca isso, e também eram mais propensos a ser fumantes de cigarros, tabaco de maneira geral, e o pesquisador-chefe Neil Murphy, da Agência Internacional de Pesquisa do Câncer, o que ele disse? Fizemos ajustes estatísticos em nossas análises para o índice de massa corpórea, hábitos de fumar e outros fatores de risco de mortalidade, que podem ter influenciado os nossos resultados. E as associações positivas permaneceram. Então, olhem que interessante. Os pesquisadores observaram associações semelhantes em fumantes e não fumantes, bem como em participantes magros e obesos, o que indica que a associação entre o refrigerante e a mortalidade não é fortemente influenciada pelos hábitos de fumar e o índice de massa corpórea. Os resultados desse estudo, eles são significativos, né? Principalmente quando você vê vários cientistas falando, né? A doutora Sarah Reinhard, que é uma cientista muito consagrada, ela diz o seguinte: isso reforça um fato que não surpreenderá ninguém no campo da nutrição. Alimentos processados, carregados com ingredientes artificiais, nunca serão a bala mágica para melhorar a saúde. Não importa quão baixos estejam em açúcar. Nossos corpos são mais espertos que isso. Então, olha que afirmação interessante.
Embora grupos de defesa, né, como o Centro de Ciências Públicas, né, apreciam amplamente os estudos que exploram a ligação entre os açúcares adicionados e a saúde humana, eles alertam que os resultados podem ser um efeito de causa inversa, ou seja, onde os consumidores de refrigerantes dietéticos, como uma população tem outras qualidades comuns, que poderiam indicar uma explicação diferente para os resultados. Ou seja, esse novo estudo europeu é um pouco inconsistente com as descobertas anteriores. Existe já um outro estudo, né? E esse novo estudo, o risco de morte por qualquer causa, ela estava mais fortemente ligada às pessoas que bebiam mais bebidas dietéticas do que às pessoas que bebiam mais bebidas açucaradas. Teve um outro consultor também, o Dr. Kerry Patterson, que ele fala que representa, né, as calorias representadas por adoçantes com baixo e sem calorias, e ele disse que numerosos estudos comprovaram que os adoçantes usados nos refrigerantes diets são alguns dos ingredientes mais seguros e mais bem estudados no suprimento de alimentos. Então olha só, né, gente, tem o lado bom e o lado que ainda continua se afirmando isso, né? A segurança dos adoçantes de baixa e sem calorias foi reafirmada várias vezes pelas principais agências reguladoras governamentais de todo o mundo, né? O Murphy, que é um pesquisador, disse que não pode se descartar a possibilidade de que as associações positivas adoçadas artificialmente tenham sido influenciadas por indivíduos não saudáveis que mudam para refrigerantes adoçados artificialmente. Reconhecemos que uma possível explicação para as associações positivas encontradas para refrigerantes adoçados artificialmente é que os participantes que já estavam em maior risco à saúde, aqueles com sobrepeso, obesidade e aqueles com pré-diabetes, podem ter mudado para refrigerantes adoçados artificialmente para gerenciar a sua ingestão de calorias e açúcar. Então, é outro fato relevante. As boas notícias é que os pesquisadores não encontraram nenhuma ligação entre o consumo de refrigerante e a morte geral por câncer ou mortes por doença de Alzheimer. Enquanto os 50 pesquisadores internacionais, né, que conduziram o estudo não apresentaram teorias sobre as relações observadas, eles incentivam campanhas da saúde pública destinadas a limitar o consumo de refrigerantes. Segundo a Associação Americana do Coração, a American Heart Association, as bebidas açucaradas são a maior fonte de açúcar adicionado em nossa dieta. Nos Estados Unidos, o percentual de crianças e adolescentes obesos mais do que triplicou desde a década de 70 e, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças, cerca de 40% dos adultos são obesos e, de acordo com a American Medical Association, estão nessa linha. Então vejam, aqui no Brasil a gente tem muito pouco, né, dados a respeito da estatística, mas a gente tem visto que a população tem engordado de uma maneira geral, né? Então, até tem uma orientação de 4 cidades americanas, da Califórnia, Berkeley, São Francisco, Oakland e Albany, Filadélfia, Boulder, Colorado, Portland e o condado de Cook, Illinois, todos se mudaram para impor impostos sobre refrigerantes. Mais esforços mais amplos foram enfrentados com a resistência desse lobby aí dos refrigerantes, né? Mesmo assim, estudos recentes mostraram que as pessoas estão bebendo menos bebidas açucaradas, optando por escolhas mais saudáveis. Então, às vezes a proibição é necessária, né? Um outro pesquisador, William Dermody, porta-voz da American Beverage Association, observa que hoje mais da metade de todas as bebidas compradas não contém açúcar e que ninguém deve consumir demais o açúcar. E defenderam a segurança e a qualidade dos produtos. Então olha só, um se defende daqui, o outro ataca de lá.
O Dr. C.T. Goldman, que é um executivo-chefe da Honest Tea, de propriedade da Coca-Cola, disse que o estudo deve estimular as grandes empresas de refrigerantes a introduzir bebidas alternativas. Olha só, reconhecendo de certa maneira que a coisa não vai bem mesmo, né? E ainda mais imperativo comercializar com sucesso bebidas com baixo teor de açúcar e menos doces, disse ele. Há um reconhecimento de que o consumidor também está evoluindo e se as empresas de refrigerante não mudarem, sentirão falta desse consumidor e que está em evolução, né, esse tipo de consumidor. E estamos vendendo mudanças que dificilmente se reverterão. Então, realmente, a indústria já está reconhecendo, principalmente pelo fato de ter sido publicado numa grande revista internacional de medicina, essa associação do refrigerante, né, por causa do teor de açúcar ou do adoçante artificial, com a piora de algumas doenças. Então eu quero deixar essa informação aí para você. Você deve saber que o excesso de açúcar piora as funções da insulina no seu corpo, pode causar uma resistência à insulina, e isso é extremamente prejudicial para a sua saúde como um todo, para a sua tireoide e para você ganhar peso. Então a recomendação é a seguinte: não use refrigerante, procure evitar inclusive os diets, utilize produtos que não são açucarados, que não tenham adoçantes artificiais, procure tomar água de coco, uma água bem pura, saudável, procure tomar sucos naturais com baixo índice glicêmico, use aqueles fórmulas de suco detox, que vai maçã, que vai salsinha, que vai outros produtos ali para bater, coar e chegar a tomar, que também é importante. Adicione água com limão na sua alimentação, na sua dieta, que eu acredito que seja muito mais saudável do que você tender a ficar bebendo essas bebidas. Vai essa dica aqui para você, espero que você aproveite essas informações. O estudo é um estudo muito sério e a gente tem que levar em conta, porque foi feito em várias pessoas. Como eu falei, 451.743 pessoas. Então não é uma brincadeira não, e foi feito em vários países. Então, espero que você tenha curtido. Acione ali o meu canal no YouTube, no Facebook, no Instagram, se inscreva lá no Doutor Tireoide e assista as minhas palestras aí em vídeo ou aqui no podcast. Então não esqueça, Doutor Tireoide é por extenso, D-O-T-U-O-R, né, Doutor Tireoide. E gostaria de tê-lo aí presente e fazendo perguntas que eu sempre vou responder com o maior prazer. Obrigado a todos e um bom dia para vocês.